Começamos com Jacksonville Jaguars. A campanha de sucesso do Jaguars que você previu não, que você achou que seria o que eles precisariam fazer para ficar felizes, era que comece a história do Sunshine. O Travis Hunter, wide receiver 12, ou um bom cornerback. Ganhar a divisão. Cara, botamos como verdinho, né? O Sunshine desabrochou, aparentemente, né? Lindamente no final da season. Liam Cohen foi uma máquina com ele. Cara, impressionante como de fato... Começou mal e tu foi vendo a progressão durante a season. Começou como era nas últimas seasons, né? Começou como era e foi indo, né? Impressionante, cara. O Travis Hunter, cara, ele não deve ter ficado como wide receiver 12. É que melhorou muito a situação por um bom CB, porque ele jogou bem o pouquíssimo que jogou como CB, e o time já falou que deve usar mais ele como CB na próxima temporada. É isso aí. Era uma definição necessária também. E eu acho que o conjunto de tudo virou verdinho. Porque essa aí seria meio que um amarelo, se fosse pra botar cores normais de gente. Isso. Mas, cara, vamos lá. Mas eu acho que ele se demonstrou um bom cornerback. Isso. E um bom wide receiver. Um bom wide receiver. Né? Não fez a produção necessária que esperava-se. Não seria um pique dar um first do outro ano, etc. No primeiro ano mesmo, porque ele lesionou. Para sermos justos, até o momento que ele lesionou, o Sunshine também estava uma merda. Então pode ser que agora, voltando com o Sunshine sendo uma máquina, ele seja um wide receiver 12 e um puta cornerback. É isso aí. Mas... foi decepcionante o primeiro ano dele. Era o jogador que a gente mais queria ver jogar, porque a gente queria ver ele nos dois lados do campo sendo uma máquina nos dois. E você acha que ele vai jogar... Eu sei que o Jacksonville Jaguars já falou que vai colocar ele mais com cornerback e vai jogar também com wide receiver, né? Então a gente estaria falando aí de muito menos snaps no ataque. Mas você, vendo ele, cara, que é esse prospecto todo que esperava que jogasse os dois campos, etc. Você acredita, cara, que há a possibilidade de jogar esse 100% nos dois lados? Eu acreditava 80%. E aconteceu mais ou menos como eu previa, só que precisava de mais amostragem para isso. E agora eu acredito 10%. Agora eu acho que eles realmente vão usar ele como CB se precisar, ou transferir para o wide receiver, mas eu acho que jogo sim, jogo não, ele vai ter snaps no outro lado da bola. Acho que ele sempre vai ser um CB melhor do que todos os que estão em campo, melhor do que o pior que está em campo. Então vai ter 2, 3 CBs melhores do que ele, só que dependendo da formação, como a formação que o Seattle usa muito, que são com 6 defensive backs atrás, se o Jaguars aplicar isso, o Jaguars veio com uma boa defesa nesse ano que passou, inclusive com o Lloyd, linebacker, sendo ao próximo second time, daí nessas formações eu acho que sempre ele vai estar em campo. Numa situação onde o time venha com 4 wide receivers, ele sempre vai estar em campo. Agora em situações mais específicas, só se ele tiver treinado para isso. Então, dependendo da guilhotina que tu quer fazer com a defesa, tu botou ele treinado, ele vai para isso. Dependendo da jogada de ataque específica, ele entra em jogo para fazer isso. Então, eu acho que ele vai jogar um 10-90 ou um 90-10. Tá, perfeito. Bom, você tinha previsto pro Jaguars 10-7 e eles acabaram fazendo 13-4. Com muito mérito para eles, que conseguiram ganhar jogos bastante difíceis quando eu já não esperava que eles ganhassem. Mas eu imaginava o Jacksonville Jaguars ganhando a divisão, não esperava que eles fossem tão bem no final, tanto que chegaram nos playoffs para tentar fazer barulho. E é isso aí, ficou por 3 pontos. Parabéns pro Jaguars. Ficou no nosso laranjinha claro, né? A margem de erro de 3 pontos. E a posição cravada, azulzinho ali, para dizer que você acertou a posição na divisão. Bom, vamos aí pro Tennessee Titans. Campanha de sucesso deveria ser Cam Ward top 16 e brigar pelos playoffs. Do Cam Ward top 16 é discutível? É discutível, não que ele tenha chegado, ele não chegou. Não, ele não chegou. Mas é discutível porque pega qual é o QB top 16 e analisa o Cam Ward, que deve ser top 24, talvez, e é conversável sobre isso, apesar que no número ele não chegou. Só que brigar pelos playoffs ficou muito distante. Por N motivos, eu diria que os principais deles não é o Cam Ward. Eu acho que ele fez jogadas excepcionais, ele fez boas leituras, mas faltou muito time para esse Tennessee Titans. Esse foi um erro crasso meu, onde eu achei que o time ganhava pelo menos 7 vitórias. E eu brigar pelos playoffs, eu imaginei que em algum momento ele estaria 7-8. E daí fazer um 9-8 e beliscar. Não foi o caso. 3-14, bem feio. Esse foi um erro. Cara, é que também, algumas apostas que eu e você fizemos até mesmo no próprio Fantasy, né, Neymar? Isso, Calvin Ridley. Né? Calvin Ridley. Ele já chegou machucando, chegou não jogando, enfim. Então, assim, teve uma série de fatores. Ficou sem wide receiver. Cara, os corpos de corredores deles, cara... Spear, que talvez começasse já na semana 1, começou na semana 6, 7, não foi tão acionado quanto deveria. Lembrando que o Spear tem um problema de cartilagem no joelho, a lá Todd Gurley, do Rams. Então é muito provável que a carreira dele seja mais curta. Não interfere nesse primeiro momento na qualidade dele. Mas o que isso quer dizer pra mim como time? Cara, usa o cara pra dedéu agora. Daqui a 5, 6 anos acabou. Não tem mais, né? E a defesa foi uma lástima também. Então, cara,
Difícil mesmo, cara. A tua previsão era 7-10, eles fizeram 3-14. Né? Brigaram com o teu Raiders pelo pick 1. Brigaram também, quase incomodaram. Vamos lá. Indianapolis Colts. Era... previsão de campanha de sucesso. Aqui o Zuma colocou um laranjinha, né? Pra dizer que foi meio certo. Foi meio certo, né? Uma inovação, né, nesse slide. Todos ajoelhados torcendo para o AR5 ser bom. Com elásticos. Com elásticos. Meu Deus. A quem não sabe, é o quarterback que ainda nunca deu certo na NFL, puxando elástico, dando no olho e ficando quase cego. Difícil, cara. E usaram o Taylor e o Warren até cair as rodas. Bom, aqui tivemos quase isso. Exato. Por isso laranjinha. Porque de fato foram para usar o Taylor e o Warren no começo, quando tava com o Daniel Jones e as coisas funcionando, né? Tanto que o Jonathan Taylor veio para no começo da temporada, até a semana 6, 7, 8, para bater todos os recordes da NFL referentes a touchdowns por corredor, touchdowns totais, jardas corridas. Ele ia passar de 2.000 jardas, ele ia fazer 20 tralala. Ele teve 3 jogos e 3 touchdowns corridos. Então ele tava uma máquina enquanto tinha Daniel Jones e o ataque aéreo estava funcionando. Diga-se de passagem, tu sabe a posição da offensive line do Indianapolis Colts no ano de 2025? Chuta bem. 10ª. Segunda. Tá brincando. Foi a segunda OL da NFL. Muita coisa sempre vai ser atribuída a outra. É muito difícil isolar os fatores. Então, o que ajudou essa OL a ser tão boa? Daniel Jones passar rápido a bola. Ele estava fechado num sistema. E junto com isso, Jonathan Taylor sendo uma máquina correndo e o Warren uma máquina bloqueando. O OL não é os 5 bonecos. E queiramos ou não, o Rivers também, quando assumiu, ele passava rápido também, né? Exato. Para não apanhar, né? Enfim, então, exato. Já, né? Não importa se acertou o passe. O que importa é que protegeu bem, não deu pressão, não tomou sec, não tomou hurry up. Então, enfim, são alguns pontos engraçado, importantes. Né, Neymar? Porque, assim, eu defendi isso numa conversa que a gente teve no grupo VIP também, que eu achava que o Jonathan Taylor estava machucado. De tanto que decaiu? Cara, pois é. Foi muito, cara. Foi muito. Ah, mas, porra, veja, mudou o quarterback, mudou tudo. Beleza, mas a OL continua a mesma. E você mesmo acabou de colocar. Segunda melhor OL. Sim. Então, cara, só que o jogo dele caiu demais. Demais. É que ficou muito nítido pro outro time, né? Ficou muito nítido. Quando o Philip Rivers entrou, o Philip Rivers ainda falou: nós vamos correr muito com a bola. O time. Beleza. Então vamos lá. Ou seja, Jonathan Taylor, essa pica toda. Mas não a lá Bijan Robinson. Dito isso, como eu falei de a César o que é de César e algumas que foi colocado como erro, eu faço questão de dizer que na verdade eu acertei. Aqui eu faço o contrário, aqui eu faço questão de dizer que eu errei. Apesar de que o resultado deles foi a 2 vitórias de diferença, então é um laranja, porque eu só errei por 2 vitórias, eu jamais imaginei que o Colts ia tão bem como de fato foi. Daí no final com o Daniel Jones machucando, virou tudo uma bosta só, e nem pros playoffs o Colts foi. Mas eu jamais imaginei, nem o torcedor mais avido do Colts imaginou que esse Colts ia tão bem quanto foi até a metade da season, sendo considerado um power rank 1, 2 ou 3, no mínimo, batendo em times grandes. Esse time do Colts, a quem não sabe, é o time com o maior DVOA da história da NFL a não ir para os playoffs. Sabe o que é DVOA, Montanha? Não sei. É Defense Adjusted Value Over Average. O que é isso? Valor da defesa ajustado perante a média. O que quer dizer isso? É tu analisar um time de futebol americano, uma unidade, existe a unidade de special teams também, mas principalmente a unidade de offense, ataque, e a unidade de defesa, não simplesmente por quais são as métricas principais de uma defesa para dizer se a defesa é boa ou ruim. Jardas cedidas, pontos tomados. É isso aí. Tanto que a melhor defesa da NFL esse ano foi a do Seattle Seahawks por pontos tomados. Mas se for por jardas cedidas, Seattle é a sexta. Primeiro é Texans, segundo é Broncos e aí por diante. São os 2 critérios normalmente mais altos para uma defesa. Ela é injusta. Porque tu não sabe, como a gente falou uma vez do Raiders, quantas vezes o Geno Smith meteu uma interceptação de 3 jardas. Como é que a defesa vai segurar essa pontuação? E em compensação só toma 3 jardas. Não toma lá desde lá de trás. Então ela não é tão justa. Agora o DVOA, essa Defense Adjusted Value Over Average, ela considera tudo. Ela considera situações de jogo. Também vou fazer a tradução, Montanha. Representa o percentual de um time em relação à média da liga, ajustada pelo oponente e pela situação de jogo. Então, ou seja, contra quem também interessa. Exato. Se o teu time conseguir massacrar a defesa do Texans, vale ponto. Se a tua defesa conseguir segurar uma primeira para 10 é uma coisa. Segurar uma quarta para 1 é outra. Se essa quarta para 1 for no começo do jogo é uma coisa. Se ela for valendo o jogo na linha de gol é outra. Se minha defesa segura o Rams ou segura o Titans... Perfeito. Tudo isso dá uma pontuação e dá uma métrica, onde existe a média da liga, que é 0,
E tudo que tu consegues para cima no teu offense em percentual é positivo. Então, por exemplo, um time elite, máquina, consegue um DVOA de offense acima de 20%. Elite, não bom, elite. 20% para cima é elite. E a defesa, ela joga para baixo, negativo. E 15% ou menos é elite, é uma máquina. E tu consegues daí fazer a soma do DVOA, que é o quê? Um menos o outro, lembra que menos com menos dá mais, então se tu consegue somar os dois, um menos o outro, e tu tens um DVOA total. Então, por exemplo, um time do Bengals, como a gente imagina ele lindamente se ninguém machucar, que o ataque é uma máquina, mas a defesa é uma bosta, vai ter um ataque com um percentual de mais 20%, elite, e a defesa de mais 10%, porque para baixo seria bom, a defesa do Bengals é muito ruim. Então 20 menos 10 daria um 10 de DVOA total. Em compensação, um time máquina, como foi o Broncos de 2015, que tinha um ataque do Peyton Manning, que não era tão bom assim, dava um positivo de 5%, mas a defesa era menos 20%. A defesa daquele Broncos no fly zone era um animal, total de 25% de VOA. João, põe na tela para mim, por favor, a primeira imagem, que agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, então, um gráfico feito pelo Yahoo Sports. Nossa, que coincidência, o Seahawks está em negrito. Não imaginei que a gente ia falar do Seahawks. Best VOA with Playoffs, de 78 a 2025. Por que eu fiz questão de trazer, Montanha? Porque a gente também falou em um outro programa, eu sabia que esse programa talvez ia ser um pouco mais curto, pelo jeito me enganei como sempre. E o DVOA especificamente, ele mostra quais são os melhores times da história. Porque literalmente somam os momentos contra quem tu jogou e etc. do ataque com a defesa e o time especialista. E o melhor time da história nesse quesito é o Washington, na época Redskins, hoje Commanders, de 1991, que a temporada win e loss, ela está considerando playoffs, como está dito. Mas foi um time que fez 14-2 na temporada e com os playoffs ele meteu 54,1%. Montanha, eu acabei de falar que 20% no ataque é elite, 15% na defesa era elite, 35%. Ele meteu 20% extra nisso aí. Foi um time absurdamente bom. Eis que o segundo time é o time que eu defendo como talvez o melhor time da história, que foi o Chicago Bears, que fez uma temporada 15-1. Com aquela defesa absurda. Com a defesa absurda, a melhor defesa da NFL. E eles fizeram um DVOA de 53%. Deixa eu dar mais detalhes sobre isso, Montanha. Eu tenho algumas coisas para falar de DVOA e desses times. Se tu quiseres, tu me interrompe em algum momento, tá? Esse time do Commanders de 91, só para dar alguns fatos históricos para vocês. Fez 14-2 em 91 e ganhou o Super Bowl em cima do Bills. Foi um daqueles 4 da sequência do Bills. No ano seguinte, chegou no Divisional Round e perdeu pro 49ers. O 49ers vinha ganhando anos após anos, foi a época de ouro do 49ers. Próximo time que eu trouxe, que é o Chicago Bears, meteu esse 15-1, que foi o Super Bowl Shuffle de Seattle, foi campeão. No ano seguinte, 14-2 e perdeu o Divisional Round pro Washington Commanders, que era o Redskins da época. Próximo time, o terceiro com maior DVOA da história, o perfeito New England Patriots, que em 2007 fez a temporada 16-0 para chegar nos playoffs e perder o Super Bowl pro Eli Manning do Giants. Eles fizeram 51% com playoffs. Provavelmente, se tirasse o jogo do Giants, eles teriam subido. Aqui, ó. Regular season, que fez o 16-0, é o maior regular season da história. Que tinha uma puta de uma defesa e o maior ataque da história, tirando o Denver Broncos de 2013, que jogou contra Seattle. Enfim, esse New England Patriots, só para constar, fez 16-0 e no ano seguinte fez 11-5, perdeu a divisão pro Dolphins, 11-5 também, e foi o time com o maior número de vitórias, 11, a não ir para um playoffs na história. Dentre todos esses primeiros times, até o Seattle aqui, que vai ser a 6ª posição, todos os times no ano seguinte foram muito bem, é isso que eu quero dizer. 4ª posição, 49ers de 89, temporada 14-2, foi campeão em cima do Bengals, um 20-16. Ano seguinte, 14-2 de novo, abriu 10-0 e perdeu o Championship Game pro Giants. Time seguinte, Green Bay, 96, fez 13-3, campeão. Ano seguinte, 13-3, perdeu no Super Bowl pro Broncos do John Elway. E na sequência, aí sim, Seattle Seahawks de 2025, que fez a campanha 14-3. E depois eu mando para uma próxima imagem. Mas detalhes que eu quero trazer na tela, que é engraçado e coisas pra gente pensar. New England Patriots, por obviedade, aparece 1, 2, 3 vezes. É um time muito forte na história recente da NFL. Primeira aparição deles, não ganharam o Super Bowl. Ganhou o Super Bowl, ganhou o Super Bowl, ganhou o Super Bowl, ganhou o Super Bowl, ganhou o Super Bowl. New England Patriots 2007 não ganhou. Próxima vez que New England Patriots aparece, 2010. Adivinha? Não ganhou o Super Bowl de novo. De novo Eli Manning. Uma temporada 14-2 e o Eli Manning, acho que foi em 2010 que tem a recepção com capacete que o Eli Manning manda e talvez é a recepção mais emblemática da história da NFL. Finalizando, 2 detalhezinhos. Seattle Seahawks da Legend of Boom em 2013 está um pouco mais abaixo porque a defesa era excepcional, mas o DVOA do ataque não jogava tanto para cima. E aqui é a soma. E principalmente, lembra que eu falei? Ravens, um dos melhores times da história em 2023 e 2024? Tá aqui o Ravens em 24, tá aqui o Ravens em 23. 2 times fantásticos, ataques monstruosos, defesas monstruosas.
e não chegaram lá. Cara, top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dois times top 12 na história da NFL, numa métrica importante, e eles não conseguiram chegar nem no Super Bowl. Dito isso, agora sim, para finalizar, tem um detalhezinho cortado aqui embaixo, not including Super Bowl 60, porque esse número de Seattle não estava incluindo esse Super Bowl. Próxima imagem, João, por favor. Ah, peraí! Então esse time do Seahawks, Dark Side, é o terceiro melhor de VOA da história, tendo ganho o Super Bowl. Tendo ganho o Super Bowl. Vamos tirar esse Patriots aí que ele escorregou aqui, né? Então, enfim, Washington Redskins em primeiro, Chicago Bears de 85 em segundo e os Seahawks da Dark Side em terceiro. Beleza. Mais um programa comemorando o Seahawks. Parabéns, Neymar. Obrigado. Até a season ainda tem mais muito pra gente falar aqui. Neymar, vamos continuar então. Encerramos o Colts? Encerramos, mas esse é o ponto que eu quis trazer. Esse de VOA que eu acabei de explicar, o Colts é o maior de VOA da história da NFL a não fazer playoffs. Então, realmente, esse time do Colts foi uma máquina. Perfeito. Quanto ficou de VOA do Colts desse ano? De cabeça eu não lembro. Tá, mas enfim, mas é o maior da história a não fazer playoffs. Entendi. Fechou. Esse eu considerei um erro, tá? Só pra constar, apesar que tava como acerto, pra mim eu considerei um erro. Não foi a leitura correta. Perfeito. Houston Texans, campanha de sucesso, uma OL top 24. Chuta a posição. 24. 27. Ui! Tá. Mas, cara, começou 32. 32. Né? Era pior disparado. Era a situação da do Browns. Manda os 5 embora. Vamos ver o que dá pra fazer. Foda-se, Defesa top 10. E, cara, né? Não tem nem o que falar, né? Defesa top 10, pelo amor de Deus. Pode tirar o 0, né? E ir pra playoff. E fizeram aí... O Neymar tinha previsto um 5-12 e eles fizeram 12-5. Só inverter os teus números aí. Exato. Essa foi mais um erro. E esse erro eu fico feliz com ele porque ele foi full mérito da defesa. Foi uma das melhores defesas da história. Se a OL, o CJ Stroud, se o ataque... Vamos colocar a culpa inteira no ataque. Se o ataque não arrebenta, não estoura com esse Houston Texans, esse era um time facilmente campeão. Esse é um time Era wild card ainda... Eu, sendo torcedor do Seattle Seahawks, já tendo passado em primeiro, já sabendo que o time estava em crescente, o que eu falava? Tem um time do outro lado que eu não quero enfrentar no Super Bowl. Houston Texans. Eu não sei o que esperar desse time. Essa defesa pode ser que nos coma vivo. E assim, né, Neymar? Porra, eu não consigo entender os caras em algum aspecto, sabe? Cara, o Mixon não ia jogar. Não. Porra, acho que os caras sabiam disso, não é possível. Exato. Sabe? Aí quem é que são os running backs? Chubb! E... sei lá, outro. Wood Marks. Cara, você já não tem OL, lindão. Aí tu não vai ter corredor também... Cara. Porra, bicho. Nico Collins jogou um pouco meiado, daí eu achei engraçado. Que o que não vai faltar é conversa nessa off-season, em especial especulação de trade, o que vai melhorar, o que não vai melhorar. E muito analista americano defendendo trades por wide receivers, que faltam playmakers pro Houston Texans. Não. Nós vamos fazer um 10x10 aqui, Montanha. Vai. Tu escolhe 10 soldados, eu escolho 10 soldados. E tu tens um budget de arma, eu tenho um budget de arma. Tu consegues pegar um fuzil AR-15 e 2 pistolas, e eu vou com 10 pistolas. Tu vai fazer o quê? Botar teu soldado um atrás do outro, pra assim que um cair, ele pegar a arma e poder continuar? Eu tenho arma pra todos, tu não. A situação do Houston Texas é que eles só têm mais 2 soldados e eles têm 12 fuzis AR-15. Vai botar uns dentes? Vai ser que nem o One Piece, que tem um cara que tem uma espada no dente, o Zoro? Não adianta! Tu precisa de mais peças. Não adianta reforçar uma parte que não é teu funil. Isso também é regra de mercado. A tua produção, a tua produtividade, ela é tão fraca quanto o teu pior elo. É assim que funciona. Então, a partir do momento que a tua L é uma merda, teu quarterback não tá conseguindo tempo, não tá conseguindo precisão, não tá conseguindo um monte de coisa, teus running backs são uma merda, não é o wide receiver que te falta, Montanha. Não precisa ser eu te dizer isso. Você já tem o Nico Collins. Mas quando machuca, o resto pode estar saudável, que é que nem o Nico Collins quando machuca. Ao menos lá tu tens o Nico Collins. Talvez o Tank Dell um dia volte, coitado dele, a lesão dele foi muito forte. Draftaram 2 bons jogadores agora no draft, o Noel e o Higgins. Falando nisso, cara, apareceu umas imagens dele treinando do Tank Dell, sabe? Uhum. Ele tá forte, cara. Ele tá forte, sabe? E? Só que as perninhas finas, velho. É um tipo de lesão merda, né? É um tipo de lesão difícil do cara recuperar massa muscular. Cara, mas tá um ano e um quebrado já fora, né, velho? Então, exatamente por isso, cara. Olha o tempo que o cara ficou sem poder fazer força direito, né? E é especialmente complicado para um jogador desse. Vou dar um exemplo. Jake Bobo, do Seattle. Sabe qual foi o tempo dele de corrida no 4Dash, no Combine? 4,99 segundos.
Galera corre no recorde pra 4.30, 4.31, 4.32, 4.35, 4.39. As máquinas correm pra 4.30 alguma coisa. 4.40 é algo, são os elite ainda. 4.30 é muito fora. Tipo, o Tyreek Hill deve ter corrido pra 4.30 é alto. O Worthy, do Chiefs, foi o que bateu o recorde pra 4.32, alguma coisa de gênero. Mas o wide receiver máquina, 4.40 é alguma coisa. 4.50 é algo, Montanha. Já beleza. 4.60 é algo, é Tyrande já. 4.70 é algo, era o que o bobo queria. 4.80 é algo. 4.90 é algo, é coisa de OL rápida. De ruim que é. O cara correu 4.99, ao menos não correu na casa dos 5. O que eu quero dizer com isso? Se o bobo machuca um joelho e tem que voltar depois, a rota dele ainda vai ser parecida, o bloqueio dele ainda vai ser bom, as habilidades em fazer rota e pegar a bola vão ser boas. Agora o Tank Dell, ele é frágil e ele é veloz. É o único cara que não quer que machuque esse tipo de ligamento, joelho, enfim, para não conseguir voltar até a sua velocidade. Situação parecida com o Tyreek Hill, só que o Tyreek Hill já ganhou o que tinha pra ganhar na carreira. Tem anel de campeão, tem dinheiro pra Dedel. O Tank Dell tava em contrato de rookie. Não sabemos se o Tank Dell volta a ser um bom wide receiver como ele tava prometendo ser. Então, enfim, torcemos por ele. Mas, cara, bom, enfim. É realmente algo que, por enquanto, não tem como ter a menor noção, na verdade. Exato. Né? Mas, cara, o Aero Top 24... Vamos lá, né? Melhorou muito, não chegou no objetivo. Mas melhorou muito. Defesa top 1. E um playoffs aí, cara. Chegou com força. Com força. Né? Se não tivesse feito tanta cagada no jogo contra o Patriots, a defesa tinha ganho aquele jogo. Parabéns pra defesa. É isso aí. Escondeu o quão ruim foi o ataque do Patriots, esse jogo do Texas. O Texas, mais um erro enorme pra mim, talvez o maior erro de leitura. Botei 5-12, acertei com perfeição o ataque deles. Acertei com perfeição, 5-12. Eu só não esperava que a defesa ia virar a mágica que virou. Parabéns pro Texas, erro meu. Disparado 1, né? Defesa 1 da temporada? Porra, eu sendo Seahawks, sendo paga-pau da minha defesa, a 1 é a do Texas. Né? É isso aí. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra, futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.